Olá, família Kev, família até que ele venha. Este é o dia que o Senhor fez, nós nos alegramos e nos regozijamos no Senhor. Que bom que estamos juntos, que bom que você está aqui em nosso canal até que ele venha. Não esqueça de se inscrever, de compartilhar esse canal para muitas pessoas que precisam receber essas mensagens, essas meditações, clicar no sininho, na opção todas, para que todas as vezes que eu gravar um vídeo, você ser notificado e poder ser abençoado com essas meditações que Deus tem ministrado no meu coração, tem edificado a minha vida e com certeza também vai estar edificando a sua vida, a vida de muitas pessoas. Mas vamos meditar juntos? Eu quero meditar junto com você hoje no capítulo 10 de Atos, no versículo 1, capítulo 10, versículo 1 até o versículo 6, que conta a história de um homem devoto a Deus. E eu quero pensar com vocês hoje sobre devoção, ser devoto de Deus. Eu fui pesquisar no Google e uma pessoa devota é alguém que demonstra grande afeição, dedicação e apego a algo, geralmente a Deus ou a práticas religiosas, mas também pode ser a um estudo, a uma atividade ou pessoa. Ser devoto, do latim devotus, significa consagrado a, afetuoso a. Então, no livro de Atos, como eu falei para vocês, no capítulo 10, no versículo 1 até o 4, está contando a história sobre Cornélio. Cornélio era uma pessoa que não fazia parte, dos judeus. E o que acontece? Ele era uma pessoa devota. É como hoje nós temos as pessoas que estão no cristianismo, no protestantismo, que são devotas exclusivamente de Deus, e tem as pessoas que são do catolicismo e que são devotas também de imagens, são devotas de santos, de Senhora de Fátima, de Senhora Aparecida. Elas dão a devoção delas, o afeto, a consagração também para outras imagens. E aqui nesse texto está falando sobre Cornélio, que ele tinha devoção a Deus. O texto diz assim: morava em Cesareia um oficial do exército romano chamado Cornélio, capitão do regimento italiano. Era um homem devoto e temente a Deus, como era também toda a sua família. Dava aos pobres esmolas generosas e sempre orava ao Senhor. Certa tarde, por volta das 3 horas, teve uma visão na qual viu um anjo de Deus vir em sua direção e dizer: Cornélio. Temeroso, Cornélio olhou fixamente para o anjo e perguntou: que é, Senhor? E o anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram até Deus, e ele as guarda na memória. Que coisa linda, né? O nível de devoção. A devoção tem a ver com a entrega. E aí, o alerta que Deus dá para a gente é qual o nível de entrega que nós estamos dando, que nível de devoção nós estamos fazendo, a quem e ao quê. Porque a nossa devoção tem que ser única e exclusivamente para Deus. Porque é Deus que faz todas as coisas. É Deus que nos dá vida, que nos dá saúde. É Deus que dá o ar que respiramos, que faz o milagre. Ele está vivo, Ele não está morto, ele está vivo. E a devoção para alguém que já morreu não vai nos dar uma resposta. O que nos dá a resposta é o Deus que está vivo. Então a gente precisa ter cuidado com o que estamos devotando. Às vezes nós estamos fazendo devoção a pessoas, idolatrando pessoas, estamos consagrando o nosso culto, a nossa adoração, a nossa oração, a nossa entrega a pessoas, a objetos, a coisas. E Deus nos diz que somente ao Senhor nosso Deus adorarás e somente ao nosso Deus nós devemos prestar cultos. Está escrito em Lucas 4, Está escrito em Lucas 4, versículo 8 e Mateus 4, versículo 10. Somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Prestar o culto, Então, precisamos ficar muito atentos sobre isso. Olha, Deus foi até Cornélio. Ele não tinha ainda recebido Jesus como o Senhor da vida dele. Ele não tinha feito aliança com Deus, mas ele era devoto de Deus. Não somente ele, mas toda a sua família. E ele fazia o bem. Ele dava esmolas, ele abençoava as pessoas pobres. E isso ficou guardado na memória de Deus. Mas faltava uma coisa. Faltava ele fazer uma aliança com Jesus. Faltava ele entregar a vida dele a Jesus, crer no Senhor Jesus
como o único Senhor e Salvador da vida dele, ser seguidor de Jesus, ele e a família dele, receber o Espírito Santo e ser batizado. Então, o anjo deu uma ordem para que Cornélio mandasse chamar o apóstolo Pedro para ir à casa dele evangelizar, falar sobre Jesus, e eles fazerem uma aliança com Jesus. E foi isso que aconteceu, né? Os servos de Cornélio foram chamar Pedro, o apóstolo Pedro foi, evangelizou eles, falou sobre Jesus, e à medida que o apóstolo Pedro estava falando sobre Jesus, o Espírito Santo veio sobre eles, porque eles receberam Jesus no seu coração, eles fizeram aliança com Jesus, e naquele momento, a partir do momento que eles fizeram aliança com Jesus, eles tiveram a garantia de que o nome deles estava escrito no livro da vida, eles tiveram a garantia que a partir daquele momento eles tinham a promessa da vida eterna. Então eu não estou fazendo a crítica a quem adora a imagem, né? A quem cultua a imagem, mas eu estou falando que acima de tudo isso é ter a devoção a Deus, acima de tudo isso é adorar único e exclusivamente a Deus, ter devoção, consagração, prestar culto a Deus. Então é preciso ter cuidado com isso, ficar atento no que está sendo prestado cultos, porque aquilo que você dedica maior tempo, você dedica o seu maior tempo, aquilo que você mais dedica tem sido o seu Deus, tem sido o que você tem devotado o seu culto, a sua adoração, o seu louvor. Então, peguemos esse exemplo de Cornélio, né? Que o comportamento dele, o testemunho dele chamou a atenção de Deus. O nosso comportamento tem que chamar a atenção de Deus para que a salvação do Senhor chegue na nossa casa, chegue na nossa família, chegue onde estivermos. Então, pensa nisso. Seja devoto único e exclusivamente do Senhor. Consagre totalmente ao Senhor. Seja afetivo ao Senhor e preste cultos, adore somente a Ele. E o mais importante de tudo, ter uma aliança com Ele, ter a certeza de que seu nome está escrito no livro da vida, de que você tem direito à vida eterna com Deus. Quando você morrer, você vai viver eternamente com Deus e você vai ter o seu nome escrito no livro da vida. Pensa nisso hoje, amplie essa meditação, compartilha para muitas pessoas, tá bom? Amo vocês, até o nosso próximo encontro, até que ele venha. Deus abençoe.